Hoje a gente vai falar de ganho de peso. Como é que a medicina chinesa vê isso e como é que a gente pode pensar juntos e atuar nessa questão. Antes eu gostaria de falar que esteja bem com o corpo que você tem, tá tudo certo. Aqui não é sobre, a gente não vai falar sobre um julgamento estético ou apologia à magreza, não é nada disso. A gente vai falar de como esse sintoma, que é um ganho de peso fácil, ou para pessoas que se incomodam com o próprio peso, né, com essa questão de ganhar peso facilmente, podem pensar aí numa atuação que pode ajudar, e acho que a medicina chinesa fala disso de um jeito bastante interessante. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai pensar quando a gente está falando de ganho de peso na medicina chinesa é da função do baço, que é esse órgão que a gente já falou aqui extensamente, tá? O baço, ele é um órgão que está ligado à formação de energia, mas mais que isso, ele é um órgão responsável pelo transporte dos líquidos e transformação dos líquidos. Então, quando o baço começa a ficar úmido demais, e ele já tem essa natureza, uma das tendências dele é começar a juntar umidade, né, que a gente chama fleuma com o tempo, nódulos, enfim. Então essa umidade, ela é algo que na medicina chinesa a gente tenta cuidar muito, porque ela atrapalha não só na questão de ganho de peso, de interferência, né, na questão física do corpo, mas a umidade ela atrapalha a circulação. Tudo na medicina chinesa é sobre circulação de energia, então tá tudo lá circulando. Se essa circulação para, a gente vai ter uma debilidade. Então, a umidade, ela em excesso, ele é esse fator patógeno que gera bloqueio, que gera lentidão. Então é por isso que a gente cuida muito do baço. Se você quer orientação então, sobre isso, vem aqui no perfil que tem um monte de vídeos sobre como você faz para cuidar do seu baço. Te convido a voltar lá e ver com calma. Mas existe também um outro órgão que a gente não fala muito e é nesse ponto que eu quero tocar hoje aqui no vídeo, que para a medicina chinesa é muito claro, que é o fígado. Vou mostrar um mapa como eu fiz das outras vezes. O fígado e a vesícula é esse órgão, né, que tem relação direta, como vocês podem ver aqui, na atuação sobre o sistema digestivo, que é o baço e o estômago. Mas vamos pensar aqui sobre o fígado. A natureza do fígado tá ligado, né, quando a gente tá falando aqui ao canal do fígado, ao elemento madeira. E a madeira, ela tá ligada a essa natureza de expansão, de liberdade, de expressão, né, de livre fluxo. Então, quando a gente está falando do elemento madeira, a gente está falando principalmente da liberação de qi e sangue no corpo. Então, o fígado, a gente vai falar em um vídeo só sobre ele depois. O fígado, ele é hoje um dos órgãos que mais adoece o nosso corpo de forma geral, porque ele está muito responsável por essa liberação do qi, do sangue, pelas emoções. Então, se eu circulo bem as minhas emoções, se eu tô bem emocionalmente, o meu fígado circula bem. Ele consegue fazer essa dispersão da energia que a gente chama para todos os lados. E isso faz com que o nosso metabolismo, lembra, que a circulação toda do corpo funcione bem, mas ele atua diretamente aqui. Então, na vida prática, se eu tô cansada, se eu tô estressada, se eu tô irritada, se eu tô frustrada, se eu tô guardando mágoa de anos e anos na minha vida, se eu sou uma pessoa que sinto as coisas, mas eu me retiro, eu não falo, eu não expresso, eu guardo tudo, se eu tenho uma condição interna onde eu não falo o que eu realmente sinto, eu não consigo falar não, eu não consigo pôr limite nas pessoas à minha volta, eu aceito, eu discordo, eu aceito calada, mas não ponho os meus limites, o meu fígado,
que é o cara que responsável pela liberação do fluxo emocional, ele começa a fazer um movimento que a gente chama de estase popularmente na medicina chinesa, mas é que em vez dele jogar o qi para fora, ele vai começar a inverter o qi. E isso é muito perigoso. Essa inversão do qi é o que vai gerar no futuro os nódulos de qualquer tipo de cor, de qualquer natureza de nódulo, tá? Mas aqui falando especificamente no ganho de peso, uma pessoa muito frustrada, uma pessoa que está passando por um processo emocional muito difícil, ela vai ter, se essa for a questão dela, né? Uma atuação, ela pode ter esse ganho de peso por conta disso. Né? Então, o metabolismo que está ligado ao baço e ao estômago cai. E a gente começa a ter essa facilidade de ganho de peso.